Gente, vamos seguir então para o próximo assunto. Agora 3 horas e 33 minutos. Vamos falar de maconha. Vou passar para a Thaís aqui, que já deu o grito. Já deu a letra. Já deu a letra. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou pela primeira vez a tese que descriminaliza o porte de até 40 gramas de drogas. De drogas não, gente, vamos ser específico. 40 gramas de maconha, considerando a quantia para uso pessoal. A decisão foi proferida na última quarta-feira, por unanimidade, no caso de um homem que foi condenado a 6 anos de prisão após ser flagrado por policiais fumando em um beco e portando 23 gramas de maconha. O STF reconheceu o recurso e determinou que a pena fosse extinta. O caso foi devolvido para o juizado para verificar se cabe alguma outra questão administrativa a ser aplicada. Demorou para o primeiro caso ser decidido na justiça. Sim. Quando foi a descriminalização pelo STF? Faz um tempinho já. Já faz uns 2 meses, eu acho. Faz uns 2 meses. Mas até subiu o recurso. Agora, por que eu quero falar de maconha? Aí é uma pergunta essa é a questão. Todos querem saber. Por que eu quero falar sobre esse tema? Porque tem tudo a ver com racismo. Maconha, criminalização da maconha e o racismo são temas conexos de uma forma única. O Brasil é o primeiro país do mundo a criminalizar a maconha em 1830, simplesmente para encarcerar a população preta do nosso país como uma alternativa para continuar ou para tirar as pessoas pretas do mercado de trabalho. E é por isso que eu quero falar sobre esse tema. Nunca experimentei, nunca usei, não sei como é, não sei o que acontece. O fato é que aqui no nosso país a criminalização da maconha era uma forma de encarcerar a população periférica e preta. Então, é uma questão, sim, de saúde pública, não tem relação com a criminalidade. Então, para mim, a derrocada e agora a confirmação dessa criminalização da maconha é um passo importante para o reconhecimento de que a gente está começando a se ver verdadeiramente como um país racista como nós somos, né? Muitas pessoas falam, não, mas o policial não anda com... não sabe, né? Ele não está lá prendendo porque é uma pessoa preta. Sim, ele está, né? Os dados, o estudo do STF deixou muito claro que sim, a maconha é uma substância que era vista de alguma forma, a depender de quem estava usando, era crime ou era usuário. Por quê? Porque a lei não definiu quem era usuário e quem era traficante. Ficou a encargo de quem? Do juiz. Quem é o juiz? Um homem ou uma mulher, agora que estamos quase nos igualando, branco, e que olha a depender das características daquela pessoa e não quantidade, isso é impressionante, se ele é usuário ou traficante. Então, adivinha o que aconteceu? E por que o STF corrigiu isso? Quem estava preso hoje no nosso país? Os grandes traficantes? Não. Os pequenos usuários, jovens da periferia do nosso país e não coincidentemente pretos. Então, para mim, a descriminalização da maconha é um motivo de grande comemoração. É um passo importante no reconhecimento de como nós, operadores do direito, e como o Poder Judiciário, é uma máquina de moer gente preta e pobre no nosso país. Então, para mim, tem tudo para comemorar e é por isso que eu queria falar sobre o tema. Tá vendo? Agora a outra advogada. Não, eu vou tratar por aí? pouco... Não, eu concordo, eu vou tratar um pouco da questão processual, porque há 5 minutos a gente estava aqui reclamando, dizendo que juiz não pode dar decisão monocrática, e olha quanto tempo demorou para o primeiro recurso ser avaliado. E ele estava preso, ser analisado. Né? E ele estava preso. E ele já estava sobrestado, exato. Cigarro. Então, assim, vejam só o tamanho da complexidade daquilo que a gente está dizendo que a gente quer para o nosso país. Com relação ao mérito, mais uma vez eu reforço a necessidade de serem tomadas decisões, de serem utilizados princípios do Estado Democrático de Direito e ao resto cabe aceitar e cumprir aquilo que foi determinado e decidido por quem tem que determinar e decidir. Se a decisão, neste momento, é de que o porte de até 40 gramas de maconha não configura um crime, pois então vamos obedecer e organizar para que as pessoas que estão presas por algo que não é um crime sejam soltas.
Assim como eu acho que aquelas que cometeram crimes deveriam estar dentro da cadeia. A questão aqui, mais do que tratar do assunto em si, eu confesso que essa questão toda da maconha, eu não entendo muito, eu não sei. Eu sei que outro dia nós pegamos aqui um bolinho de orégano para falar quanto eram 40 gramas, me pareceu uma quantidade bastante significativa, mas enfim, não tenho nada a ver com isso. Eu só acho que se isso foi decidido, a gente tem que cumprir e respeitar. E é o que a gente espera que aconteça e que não seja notícia toda vez que isso acontecer. Porque justamente tem muito mais pessoas nessa situação e que têm que ser beneficiados por aquilo que foi decidido. E nós falamos à época o quão fácil seria, na prática, simplesmente fazer uma revisão das pessoas que estão presas. Então, injustamente, para que elas saíssem. Então, não é uma coisa muito difícil. É igual quando a gente pensa sobre mulheres encarceradas que estão amamentando. Vem esposa de um grandíssimo político e, ai, nossa, ela amamenta. Ou ela amamenta, não, ela tem um filho criança, deixa ela cumprir pena em casa. Ora, todas as mulheres teriam esse mesmo direito e por que não acontece? Então, assim, qual é a dificuldade? Ah, então vai abrir os portões das penitenciárias e todo mundo que está preso hoje pelo porte de pequenas quantidades de droga vão sair? Sim, porque essa é a lei e eles estão presos injustamente. O Conselho Nacional de Justiça, logo depois que o STF tomou essa decisão, que foi no final de junho, olhei aqui, praticamente 2 meses, né? Julho, agosto, praticamente quase 2 meses. Foi no final de junho. O próprio Conselho Nacional de Justiça determinou que, com a decisão, era preciso adotar medidas para que essa decisão do STF fosse cumprida exatamente dentro das prisões. Que fosse feito um mutirão ou vários mutirões. Só tem uma questão para soltar as pessoas. Eu acho que a Thaís pode me corrigir se eu falar alguma besteira. Porque eu lembro que tinha algo no teor da decisão que dizia que essa quantidade específica haveria de ser revista pelo Congresso em algum momento. Sim, o Congresso precisa se debruçar. Então, eu acho que, por exemplo, nesse caso específico, e aí, mais uma vez, a gente se debate na complexidade do nosso Estado democrático de direito, porque também, imagina que o Congresso, daqui 6 meses, decida que, na verdade, a quantidade não é 40, são 20. E todas as pessoas que foram soltas nesse mutirão entre 20 e 40 gramas, o que vai acontecer com elas? Então, assim, a gente resolve um problema e a gente cria mais 35. Só que ao invés da gente também resolver os 35 que a gente cria, a gente deixa aí. Então olha só. Até porque quem está preso injustamente. Exato. A quem interessa tudo isso no final do dia? E daí, para justificar o racismo, que é uma coisa que a branquitude gosta de fazer e faz com muita veemência, fala assim, nossa, mas vai ficar um monte de bandido na rua. Bandido, a gente está falando de adolescentes, pessoas que saíram da adolescência há pouco tempo, jovens, né? Não são adolescentes, porque estão presos, estão acima de 18, mas jovens que foram flagrados com pequenas quantidades de maconha. Então, a gente está falando sobre criminalidade, né? Nós estamos falando, de fato, sobre racismo. E daí a justificativa vem. Sim, mesmo porque, né, Luana, continua sendo um ilícito. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, bate muito nessa tecla. Não estamos legalizando a maconha, porque legalizar a maconha implica de você regulamentar o comércio, compra, venda. É você permitir como o cigarro é permitido, como a bebida alcoólica é permitida. Isso seria legalizar. Continua sendo ilícito. Você não pode fumar maconha publicamente. Você não pode comprar maconha de forma, de forma irregular, você não pode ser pelo menos visto, né? É uma das contradições dessa discussão, que ainda vai ser preciso se debruçar, né? De onde vem essa maconha? É um ilícito, não é um crime que é punido na esfera penal, na esfera criminal, mas sim na esfera administrativa. Mas eu estou comprando de quem, né? É uma questão também que precisa ser um pouco mais dosada. Exato. Queria te ouvir sobre isso. E essa questão da não legalização traz a gente para uma outra discussão que talvez aqui a professora possa nos complementar em relação a essa visão de econômica, porque, de fato, o crime, quando a gente olha hoje, né, a forma como o tráfico de drogas se alastrou no país e como que isso está correlacionado com as organizações criminosas, que aí sim concordo aqui com a doutora Thaís em relação a quem são os reais criminosos nessa dinâmica relacionada, no caso nós estamos falando da maconha, mas as drogas de um modo geral, que são grupos e são instituições, quase instituições, né? Eu estou usando uma palavra que, inclusive, não é tão apropriada, mas ela
está quase sendo. A gente está vendo aqui PCC e vários grupos criminosos integrando, inclusive, partidos políticos, participando de eleições. Isso, eu já falei aqui em outro momento, não quero ser alarmista, mas é uma das prerrogativas para um Estado, um narco-Estado. E a gente tem que falar sobre isso e tem que alertar a população. E quanto mais a gente cria, a gente falou aqui também da regulamentação dos jogos de azar, né, do projeto de lei que discute essa questão. Todas essas áreas que são hoje consideradas crimes e que, óbvio, no limite, né, a gente consegue sim trazer um tipo de ação do Estado sobre elas. Você reduz também a atuação do crime organizado. Aqui a gente está falando de drogas, a gente já falou de outros capítulos em relação a esse mesmo filme, que é o filme do crime organizado, que são as organizações que patrocinam esse tipo de crime porque são muito rentáveis. A gente tem aqui vários exemplos e várias situações que demonstram no nosso país que a gente mira numa direção e acaba acertando outra, ou cria caminhos para resolver um problema e gera um outro muito maior. Nesse caso, como a gente não está falando de legalização, a gente está dando um passo nessa direção, eu acredito que isso traga para o nosso país também um pouco mais de maturidade para discutir um tema que não deveria ser mais um tabu tão grande na sociedade. Outros países do mundo estão modernizando, ou já estão há muitos anos nesse modelo de ou legalização ou descriminalização, como a gente está migrando agora, e os resultados demonstram que isso não afetou um aumento tão grande do nível de uso daquele país ou da criminalidade daquele país e do contrário. Nos países onde houve a legalização, você conseguiu trazer fiscalização, trazer uma organização maior onde o Estado atue no mercado, que é um mercado ilícito que gera muito lucro para o crime organizado. Então, a minha visão óbvio que acho que a gente não está preparados para essa migração abrupta ou para uma legalização total, mas eu acredito que a descriminalização era muito importante ser feita para que a gente dê esse passo, amadureça a discussão, enxergue quais são os resultados que isso vai gerar, reverberar na sociedade e, à medida que a gente ganhe mais maturidade nessa discussão, a gente consiga falar também sobre o crime organizado, sobre a legalização e sobre quais são os impactos que o Brasil está vivendo em relação a isso hoje e como seria se nós não tivéssemos. Esse é um tipo de discussão que ela precisa ser muito aberta na sociedade. Eu sou muito favorável a que discussões como essas, que são muito complexas, que envolvem fatores de saúde, fatores econômicos, fatores criminais, fatores que independem muitas vezes de uma opinião pessoal, eles sejam amplamente debatidos. E passar por esse capítulo agora, para mim, é sim um sinal positivo de que a gente está caminhando para essa direção. E só para a gente terminar, Carla, a discussão a respeito do início do cumprimento da decisão do STF lá do final de junho sobre a descriminalização da maconha para uso pessoal, quero te ouvir sobre isso. Trocando em miúdos, o STF decidiu que continua sendo ilícito o uso da maconha para uso pessoal, mas punível não na esfera criminal, penal, mas na administrativa, e foi estabelecida uma métrica para que haja uma diferenciação de quem é usuário e de quem é traficante. É isso? Isso, é isso. E a Thaís fez um complemento, fez uma pontuação importantíssima. Nunca foi sobre maconha. Isso é muito importante que a gente entenda, porque se fosse um assunto sobre maconha, a gente teria outros patamares de discussão, a gente seguiria o mundo, o cenário internacional, os países mais conservadores da Europa caminharam para outra movimentação com resultados excelentes, muito bem como a Luana disse. A gente precisa caminhar num tempo que a gente também precisa estar dentro de um tempo histórico nosso, e o nosso tempo histórico é de um conservadorismo inacreditável dentro do nosso Congresso, que, de novo, vou usar o mesmo argumento político aqui, que é dizer o STF é a favor de maconheiro vagabundo, então nós vamos ser contra. Então, repare, a gente entra e coloca uma pá de cal em cima disso com um assunto que é uma pauta de valor, que é uma pauta de costumes. Então, a chance de ficar nessa disputa é muito grande. Então, se vão ser 30, 40 gramas, não sei, se essa decisão, se o Congresso conseguir caminhar ou não, colocar isso embaixo da mesa para continuar empurrando o assunto, de novo, vou usar a frase da Ana,
a conferir, viu, Ana? A ver. Mas isso é muito importante. Nunca foi sobre maconha. E tem mais, o Brasil está sempre atrasado com os assuntos, porque agora cartel mexicano está fazendo droga sintética. Então, vamos organizar que a gente está... É igual discussão tributária. A gente está discutindo o IVA só com 30 anos de atraso.